Olá, seja bem-vindo a mais um Diálogo, um programa do Sindipetro Bahia. Hoje você vai ver como foi a paralisação nacional do dia 30 aqui no estado. Em nosso estúdio, recebemos o procurador do trabalho, o professor Jairo Centro-Sé. Ele fala sobre o projeto 4330, motivador principal das manifestações ocorridas em todo o Brasil. E mais, o nosso coordenador Paulo César fala sobre o acordo salarial, reposição da inflação e pagamento na folha de setembro. Confira ainda a agenda sindical e as dicas culturais. Depois da quarta rodada de negociação entre a FUP e a Petrobras, ocorrida no dia 28 de agosto, a estatal confirmou, vai repor a inflação e garantir o pagamento já na folha de setembro. A Petrobras respondeu à nossa reivindicação da FUP e dos seus sindicatos filiados, informando que concordava com a nossa reivindicação e que no próximo dia 25 de setembro irá fazer o pagamento da antecipação do reajuste salarial pelo IPCA. Nesse sentido, a nossa reivindicação, que era a reposição salarial pelo ICV-DIESE, seria algo em torno de 6,55%, 56%, na proposição da empresa de a antecipação ser pelo IPCA do IBGE, a estimativa é de que a reposição a ser paga no próximo dia 25 de setembro será de 6,15%. Sindicalize-se. Juntos somos mais fortes. Acesse sindipetroba.org.br. O filme que conta a trajetória do cordelista baiano é uma das nossas dicas culturais. Confira. Em setembro, a cidade de Igatu promove o Festival de Música do município. Flávio Venturini, Guilherme Arantes, Ju Moraes, Tagino Gondim, Lula Gazineu e Banda Manda Saia são algumas das atrações. O festival acontece nos próximos dias 5, 6 e 7 de setembro. Igatu fica na Chapada, pertinho de Andaraí. Vale a pena marcar presença. Cuíca de Santo Amaro é o nome do filme que conta a história do irreverente cordelista baiano, responsável pela produção de mais de 100 mil folhetos entre os anos de 1930 e 1964. Os cordéis, ilustrados por Sinésio Alves, retratam o custo de vida, as notícias das páginas policiais e até as ações de Hitler durante a Segunda Guerra. Em cartaz no Cine 14 do Pelourinho, às 18 horas. Outro filme que está em cartaz é o Se Puder Dirija. A comédia nacional, que tem como protagonista Luiz Fernando Guimarães, conta a história de um atrapalhado manobrista que resolve pegar um dos carros escondidos para viver algumas aventuras. Em exibição no shopping Salvador, Iguatemi, Bela Vista e no Cine Glauber Rocha. Assédio moral é o tema do seminário promovido pelo NUCAM. O evento acontece em Salvador. Confira na nossa agenda sindical. A diretoria executiva do Sindipetro aprovou um calendário de paralisações para intensificar a campanha pelo Acordo Coletivo 2013-2015. Para setembro, 6 paralisações estão agendadas. Dia 4, FBM. Dia 6, Relan. Dia 11, Araçás. Dia 13, Fafem. Dia 18, Miranga. E dia 20, Transpetro Temadre. Dia 5 de setembro tem ato nacional contra os leilões do petróleo. Acontece em São Paulo. As palestras AMS na área seguem durante o mês de setembro. No dia 10, as cidades de Feira de Santana e Candeias recebem visitas de equipes multidisciplinares. No dia 12, é a vez de Alagoinhas e Catu. Confira os horários e outros detalhes no site do Sindipetro Bahia. No dia 14 de setembro, tem seminário sobre assédio moral. O evento será promovido pelo NUCAM e acontece no auditório do Hotel Vila Velha a partir das 8 horas. Informações também no nosso site. O dia 30 de agosto foi marcado pela paralisação nacional promovida pelas centrais sindicais. Os petroleiros participaram de manifestações em todas as unidades do sistema Petrobras. Na última sexta-feira, 30 de agosto, trabalhadores de diversas categorias paralisaram as atividades em todo o Brasil. Aqui na Bahia, o Sindipetro fez mobilizações na capital e no interior. Na pauta de reivindicação, o polêmico projeto 4330 da terceirização.
Dia 3 e 4 de setembro, a gente vai ocupar Brasília para não deixar votar esse PL 4330 da terceirização que precariza o trabalho. E ainda lutando pelas outras bandeiras, que é o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, 10% do PIB para a educação, 10% do orçamento público para a saúde, como também a mobilidade urbana e transporte público de qualidade para toda a nossa população. Sem esquecer do fim dos leilões do petróleo, que a gente não pode estar vendendo o nosso petróleo, porque senão lá para frente vai fazer falta para os brasileiros. O dia de paralisação foi considerado satisfatório, apesar de alguns contratempos. Queremos registrar aqui, queremos denunciar o fato lamentável das gerências da Petrobras aqui no Conjunto Pituba terem escancarado e aberto todos os portões, quando no dia anterior esses portões e outras áreas de acesso estavam fechados por conta das obras que estão ocorrendo aqui no Conjunto Pituba. Inclusive, para comprovar isso, vocês podem ver as placas que estão aqui nos portões, apontando que o acesso não é mais pela parte da frente do prédio, e sim pela parte lateral. Pois bem, até ontem era assim. Hoje, os gerentes, sem observar a segurança dos trabalhadores, queriam entrar por esses acessos que ontem estavam fechados. Esses mesmos gerentes escancararam, abriram esses portões para poder dificultar o nosso movimento, mas não obtiveram o resultado esperado. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores não vieram e os poucos que aqui estiveram, ao ouvirem os nossos informes sobre o movimento e sobre a campanha reivindicatória do sistema Petrobras, retornaram para suas casas. E no diálogo de hoje, o professor Jairo Centos Sé, também procurador regional do Ministério Público do Trabalho. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro Wesley. Bom dia, telespectadores do programa Diálogo. De início, eu gostaria de cumprimentar a categoria dos petroleiros pela realização desse evento, pela iniciativa de participar desse debate, que é um debate extremamente rico e fundamental para o destino dos trabalhadores de todo o país, e particularmente dessa categoria que sofre na pele os efeitos da terceirização ilícita. Professor, as relações entre trabalho e capital já são precárias. Podem ficar pior com a aprovação desse projeto? O PL 4330 regulamenta a terceirização no Brasil. Até hoje, a relação entre o trabalhador e o patrão terceirizado tem como única referência uma súmula do TST, a súmula 331, que veda, que proíbe de maneira expressa se realizar a terceirização em atividade fim da empresa, ou seja, aquela atividade relacionada com o objetivo central da empresa. E esse projeto de lei, o projeto de lei 4330, que regulamenta a matéria, flexibiliza por completo as relações de emprego no particular, autorizando os patrões a contratarem trabalhadores terceirizados para qualquer atividade, o que é extremamente danoso, extremamente prejudicial e gera uma situação de maior precariedade nas relações de trabalho. Então esse é o principal impasse desse Esse projeto. é o ponto central. Nós, inclusive, na Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, entendemos que a terceirização precisa ser regulamentada, porque o que ocorre no direito é que o direito não tem a capacidade de acompanhar a rapidez com que os fatos sociais acontecem no dia a dia. Então, a norma não consegue ter a sua aplicabilidade ou a sua introdução no ordenamento jurídico com a mesma rapidez. Então, o fato acontece, a terceirização é uma realidade, mas carece de regulamentação. Nós entendemos e concordamos que a terceirização demanda uma regulamentação, uma lei que venha a disciplinar o conteúdo, mas não da maneira que está exposta. E nós temos tentado discutir, participando desse debate, e temos visualizado também a participação decisiva dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais como um todo, dos sindicatos, das centrais sindicais, e o Sindipetro tem tido uma atuação decisiva nesse particular, porque da maneira que está construído, que está delimitado, que está apresentado pelo relator, ele abre por completo a possibilidade de se terceirizar em qualquer atividade, o que atinge, Wesley, atinge diretamente o setor petroleiro, porque é o argumento de que a atividade fim, e tudo, na verdade, se inclui a atividade fim.
esse projeto de lei realmente é extremamente retrógrado, do jeito que está escrito. Como eu disse, prejudica exagerada e sofridamente os trabalhadores e tem que sofrer uma repulsa, uma reação concreta, imediata dos movimentos sindicais, dos trabalhadores, das entidades que estão vinculadas a essa luta, como é o nosso caso, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que está envolvida e engajada, as AMATRAs, Associação de Magistrados Trabalhistas, e a própria ANAMATRA, a nível nacional, a OAB e a ABRAT, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, todas elas também envolvidas no sentido de impedir que o projeto seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do jeito que está escrito. É um projeto do deputado federal Sandro Mabel, de Goiás, e tem como principal relator o baiano Arthur Maia. É verdade. Ele é considerado uma ameaça para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores do sistema Petrobras. Por que ele é ameaça? Justamente porque estabelece um fosso abissal de distinção entre aquele empregado que é do quadro da Petrobras e aquele outro que é contratado por uma empresa intermediária qualquer. Imagine o empregado X que exerce determinada função, ele ganha R$8.000. E o empregado Y que exerce a mesma função por uma empresa terceirizada ganha metade. Por quê? Porque ele é contratado por uma empresa terceirizada que atua como intermediadora de mão de obra, tem um lucro ao fazer isso. E de onde é tirado esse lucro? Obviamente do direito do empregado. O salário dele é inferior, é muito mais baixo, sem falar na hipótese e no agravamento de que o empregado terceirizado, ele não faz jus às vantagens que o empregado petroleiro obtém na negociação coletiva que é firmada pelo seu sindicato com a respectiva empresa, justamente porque não é considerado empregado da categoria. E essa era uma proposta que nós sustentamos e que deveria estar inserida no projeto. O terceirizado deveria ser enquadrado não na condição de terceirizado, não porque é contratado por empresa interposta, mas sim pela atividade que ele realiza. Ele é terceirizado, ótimo, mas está realizando atividade de exploração de petróleo numa plataforma qualquer. Então ele, na condição de empregado, ainda que terceirizado, que desempenha uma atividade típica de petroleiro, deveria ser reconhecido como tal e, com isso, fazer jus às mesmas vantagens outorgadas ao empregado que é contratado diretamente pela Petrobras. Mas não interessa a empresa, porque ela contrata por uma mão de obra mais barata, e não interessa também a empresa intermediária, a que fica no meio campo, porque ela ganha justamente no pagamento de um salário mais baixo, de vantagens mais baixas ao seu empregado, ao seu trabalhador, e isso advém exatamente da exploração, do locupletamento indevido de direitos e garantias dos trabalhadores que têm negado o seu reconhecimento como tal em decorrência justamente da sua condição absurda, inaceitável de terceirizado. Ok, nós conversamos aqui com o professor Jairo Centro-Sé, que é procurador regional do Ministério Público do Trabalho. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por essa entrevista aqui no Diálogo, e o senhor fica à vontade para fazer as considerações. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi outorgada pelo Sindipetro para participar desse debate, para participar dessa discussão, dando a minha colaboração, registrar o compromisso institucional do Ministério Público com a defesa dos direitos sociais e, no particular, a sua repulsa, a sua indignação, o seu inconformismo com esse projeto, e temos certeza, temos absoluta certeza que é possível reverter esse quadro, apesar da posição adotada pelo senhor relator em derredor da matéria, de maneira a que possamos, se não ter aquele texto que represente à vontade, pelo menos a manutenção do quadro que aí está, que reflete ao menos uma tendência jurisprudencial mais favorável ao trabalhador. Gostaria de cumprimentar o Sindipetro pela sua iniciativa, a veiculação de um tema tão importante, e também deixar aqui registrado meus cumprimentos por buscar, através do diálogo, discutir, dialogar com a sociedade, tratando de temas tão caros, tão importantes, tão relevantes,
e tão necessários para o cotidiano e para a vida de todos os trabalhadores desse país. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco sempre à disposição para aqui retornar e discutir temas de interesse da categoria.